do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Saiu uma animação de The Mimic vs The Prototype, Five Nights at Freddy's vs Pop Playtime. Bom, vamos lá. Antes de nós irmos pro negócio, quem fez a animação é o Moro, o link na descrição vai estar aparecendo no card também. Antes de nós irmos, eu quero já avisar uma coisa. Primeiramente, de coração, por favor, isso aqui não é uma briga entre fanbase. Eu não quero que vocês fiquem se matando nos comentários, pelo amor de Deus. A ideia desse vídeo aqui é a gente ver essa animação e depois eu quero, sabe, listar e pegar pela própria história e tudo mais, fazer uma coisa meio aquele power scaling, né? Quem que venceria uma batalha mesmo? Vamos comparar com o conhecimento de lore que nós temos desses dois personagens, tá bom? Então, por favor, não briguem, não é pra ver quem é melhor que quem. Eu gosto dos dois, eu amo os dois e nós vamos falando mais coisas a respeito também de pontos que eu acho importante pros dois. Vamos lá! Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto. Vamos ver a animação primeiro, vamos ver quem ganha disso aqui. 3, 2, 1, foi. Pera aí, ó, tem um disclaimer. Disclaimer, o resultado da luta não reflete a opinião de nenhum dos personagens... Hã? Não, reflete a minha opinião sobre os personagens do vídeo. Indie Duel é uma non-research fight, é uma pesquisa sem... assim, é uma luta sem pesquisa através de dois personagens indies de videogames ou shows animados. Então tá, já falou, ó. Não é pra levar a sério, não é pra levar a sério. Ah, o duelo é 1 minuto de duelo. Vamos lá. Pô, eu gosto do Moro, velho. Ele manda muito bem nessa animação. Ah lá, hein? Batalha de 1 minuto. Indie Duel, minha nossa. Pega aí o Mimic. Ó, tá nascendo o bicho. Ih, olha lá. Ó, The Prototype 1006. Pô, tá muito bem feito, velho. Precisa ser colocado em um bom uso. Não entendi o que ele falou. É, o Mimic tem dessas, né? Ele anda pelos dutos, ele muda o tamanho. Onde você tá? Ah lá, tá aí no meio, ó. Boa, que da hora, pega! Ih, o Big Top, o Big Topson. Eita, rapaz! É as fornalhas. Na verdade, parece mais do Edwin, né? E caiu os dois na lava. Na lava não, né? Nos ferros derretidos. E... ah lá. Ih, olha lá. O Mimic venceu. O Mímico ganhou. Olha lá, vamos ver a galera que fez essa peripécia aí. Darewolf Media. Foi o Moro que fez, Megane SFX, todos os personagens, não sei o que, o Steel Wool, Mob Entertainment, Scott Calton. Pô, vamos lá, né? Vamos lá. Acho que não tem mais nada não, não tem mais nada não. Aí eu vou falar, ih, Core, ih, rapaz, ih, você concorda com isso? Você acha que tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. A animação é aquela coisa, é feito realmente pro entretenimento, igual o que eu tô fazendo aqui. Tô aqui tudo entretenimento, pessoal. Tô aqui tudo entretenimento. Eu tô pelos memes, eu tô pela galera pra gente também conversar um pouco, falar da lore dos dois. Então o que eu ia propor pra vocês? A gente levar um pouco mais pra um próximo passo, que é isso aqui. Tô aqui no negócio Mimic versus Protótipo.
coloquei aqui, vamos começar a categorizar as duas coisas e vamos estabelecer algumas paradinhas interessantes que acho que daria pra fazer uma comparação, porque na luta mano a mano, dependendo de como é que for, dependendo também da localização, talvez as coisas sejam, né, realmente meio diferentes. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, fiz uma lista de habilidades que tanto o Mimic tem e o 1006 tem. Vocês estão vendo na tela. Nós vamos começar a escrever o que seria de diferente dos dois, que daria pra gente pegar e falar assim, não, realmente, né, uma coisa é mais diferente do outro e tal. Aqui no meio seria um empate, né? Tipo, um não vai afetar o outro, porque é aquela coisa. O Mimic, ele é um robozão, ele não vai se importar com tanta coisa do protótipo, e o protótipo, ele não vai ser influenciado pelo Mimic, porque o Mimic é aquela coisa, ele influencia pessoas e tudo mais, e o protótipo, cara, ele já é outra parada, mas também mecânica, também com várias outras coisas. Enfim, os dois, eles são meio parecidos, se você for parar a pensar, mas eles têm suas diferenças básicas. Aqui no meio, vamos colocar assim, ó, os tais empates, o que eu acho que os dois empatam. Porque tá falando aqui, intelecto nível genial, sim, o Mimic tem, intelecto nível genial também, né? Então, meio que já dá pra tirar que os dois são mega inteligentes, ó, inteligentes. Por mais que o Mimic seja imitando e o protótipo seja observando, ele aprende naturalmente, não acho que vai fazer tanta diferença, né, pros dois. Tipo assim, não vai ser tão diferente, né, um do outro, né? Não tem muito do porquê da gente ficar focando, quem é mais inteligente que quem. Os dois são mega inteligentes nas suas medidas, suas capacidades, mas se a gente for botar um contra o outro, não vai ser uma batalha de inteligência, vai ser que nem nós vimos no vídeo, vai ser quebrando pau, né? O que vai diferenciar é o que cada um tem de outras habilidades que eles vão poder usar um contra o outro. Então vamos lá. O Mimic, ele tem mestre do disfarce, mas ele depende da Edwin Murray para poder se esconder, e o 1006, ele não é tão disfarçável, mas ele é sorrateiro, porque ele tem, né, tem aqui, ó, domínio de furtividade, por exemplo, a gente pode colocar, que aí seria uma característica diferente um com o outro. Porque, por exemplo, ó, os dois, eles são manipuladores, né, manipuladores. Então a gente pode arrancar esse negócio de manipulação, porque se um manipula o outro, né, tipo, e outro também domínio do engano, se os dois é a mesma coisa, então, eles não vão conseguir manipular um ao outro, né? Porque se os dois são manipuladores, é meio difícil. Mas quem conseguiria manipular quem? O 1006 manipularia o Mimic ou o Mimic manipularia o 1006? E aí a gente pode puxar um pouco mais pra história, onde o Mimic, ele é um personagem que ele manipulou a Vayne, ele manipulou o Arnold, ele manipulou várias pessoas, até quando ele mata nos livros também. E até a própria Cassie no Ruin, ele também manipulou. O 1006, ele já manipulou vários brinquedos, o Preston Willard, funcionários também da fábrica e até as próprias crianças. Então, meio que fica elas por elas, né? Eu acho que o protótipo não vai conseguir manipular o Mimic e o Mimic também não vai conseguir manipular o protótipo. Porque também é aquela coisa, os dois são mega inteligentes e como que o Mimic manipularia o protótipo? Eu não consigo ter na minha cabeça algo que... E aí também tem uma coisa que depende muito. Se o protótipo souber ou descobrir a história do Mimic, né? Aquela coisa que nem a gente viu no final, justamente, que temos do próprio capítulo, né? Do próprio Secret of the Mimic, que a gente vai lá e toca aquela musiquinha. Se descobrir daí aonde que tá o negócio, beleza. Agora, se o Mimic descobre o composto de negação, aí lasca pro protótipo. Então, a manipulação vai ser tipo assim, se o Mimic souber a história do 1006 e o 1006 descobrir a história do Mimic. Mas eu acho que dos dois, é tipo assim, quem conseguiria descobrir o quê? Como é um negócio que tá nos computadores, o Mimic conseguiria descobrir, mas o protótipo também, se ele tiver acesso a parte do Edwin Murray, ele também vai conseguir descobrir, eventualmente, né, o tão segredo, o bizarro segredo que tem por trás do Mimic. Então, por isso que eu acho que a batalha vai ficar empatada e vai depender de quem descobriria o quê. Então, eu acho que a gente também pode colocar os próprios cenários como características, né? Porque outra coisa também, o carisma dos dois é muito alto e aí eu acho que os dois empatam também, porque o Mimic, ele tenta parecer esse personagem carismático, ele até se veste de White Tiger, aquela coisa toda, né, e fica enganando e tudo mais, mas isso vai ser efetivo contra o 1006? Não sei, porque o próprio carisma do 1006 vai afetar o Mimic de alguma forma. Então, como os dois é aquela coisa, os dois bichos são carismáticos,
eu já não acho que vai fazer tanta diferença. Porque o 1006 ele faz isso pra manipular os outros, mas eu não acho que o Mimic vai cair nessa lábia e nem o Mimic vai conseguir fazer a mesma coisa com o protótipo, né? Então fica novamente meio equilibrado cada ponto. A gente tem que pegar coisas mais à parte mesmo. Aí agora a gente consegue já dar uma diferença melhor pra cada um e como seria utilizado. Aí aquela coisa, se o Mimic entrar na Playtime Call, o 1006 ele tem a própria vantagem da Playtime Call por conta do controle dos brinquedos. Ele poderia facilmente colocar o Huggy Wuggy e vários outros pra cima do Mimic. E aí o Mimic estaria numa desvantagem porque também seria uma briga, né, de vários contra um só. Da mesma forma que se o protótipo for na Murray's Costume Manor, o Mimic ele tem justamente o disfarce do cenário, disfarce, né, do Big Top, da Jack e também da Dolly, para justamente se disfarçar e até as outras roupas do Edwin Murray, para ele poder se disfarçar e poder vir para cima do próprio 1006. Então, é tipo assim, a gente tem que escolher um cenário meio neutro para tentar eliminar essa vantagem, porque senão em cada um vai ser um cenário diferente e aí a gente tem que pegar e começar a eliminar. Então, vamos tirar até o lugar, porque se a gente colocar o lugar de cada um vai ter uma vantagem enorme. Porque do jeito que a gente viu na animação, o 1006 ele foi na Murray Costume Manor. Aí lá, com certeza, o Mimic vai ter vantagem. Todo o sistema tá no controle dele, todas as coisas estão sobre ele, né? E o 1006 não vai ter os aliados, né? Os caçadores, para poder ajudar. Vai ser o Mimic mais as coisas que ele pode usar, que o protótipo, tecnicamente falando, não conheceria. E a mesma coisa vale o contrário. Se o Mimic cair na Playtime Company, aí os brinquedos que estão lá e tudo mais vai cair pra cima dele. E o protótipo, do jeito que ele manipulou aqueles brinquedos, vai fazer a mesma coisa. Ah, mas se o protótipo cair na Costume Manor, o Mimic não pode manipular ele pra uma armadilha? Então, foi meio que dá a entender na animação. Porque se cair no negócio da parte da lava, que é esse acho que o grande ponto do vídeo, o Mimic, ele tem uma alta resistência, porque também ele é feito de tungstênio. Pelo que dá a entender, deixa eu até pôr aqui, ó, o tungstênio dele. Oh, meu Deus do céu. O tungstênio é um tipo de metal que aguenta alta temperatura. A temperatura de fornalha de queima, né, de forja, pode chegar de indústrias a 1.200 graus Celsius ou até mais, 1.600, 2.000 graus Celsius. A média é mais ou menos 1.200 a 1.600, que é perto da quantidade de graus que tem mais ou menos o epicentro de um vulcão, né? A lava sendo muito quente. Mas aí é aquela coisa, o Mimic ele tem, né, uma resistência a esse negócio, nós vimos no próprio o Secret of the Mimic que ele aguenta esse tipo de coisa, mas o protótipo, ele tem o gel de pop. O gel de pop, ele é extremamente poderoso, que ele consegue regenerar o 1006. Ele consegue, por exemplo, se alguém passar uma faca nele ou fizer qualquer coisa, ele vai conseguir se regenerar de forma absurda. Pô, mas aí se colocar o bicho, né, fizer aquele negócio do bicho entrar e entrar no negócio lá do bagulho, né, pô, será que o 1006 então não capota porque vai ser pura, ele vai ficar se regenerando e tal? Então, pelo que o Pop Glibbit fala, né, porque se o 1006 cair naquela lava, né, naquela fornalha totalmente queimando, eu não sei dizer se daria pra fazer algo desse tipo, se o próprio 1006 resistiria a ficar regenerando sempre. Mas, como eles estão precisando do composto de negação, o que a gente entende é que o gel de pop é tão forte no 1006 que ele aguentaria qualquer tranco. Ele aguentaria porrada de trem, estaria 100% de boa. Aguentaria, por exemplo, uma coisa muito quente ou fornalha? Possivelmente sim. Mas como nós não vimos isso, o Mimic, ele ganha essa vantagem por ele ser feito de tungstênio. Mas eu não acho que o Mimic entraria no 1006 e tomaria conta do corpo dele. Porque eu acho que o 1006 não vai deixar e o gel de pop não ia deixar também. Eu acho que o gel de pop, ele ia tentar expelir o bicho de qualquer jeito e o 1006 ia tentar ficar se remontando. E eventualmente ele ia talvez tentar sair, a não ser que... É aquela coisa também, a gente não sabe quanto tempo o Mimic aguenta, né, ficar ali. Porque do jeito que ele caiu, ele saiu. Ele não ficou dentro da lava, ele não dorme na lava, melhor dizendo. Ele aguenta a lava, mas a gente não sabe por quanto mais tempo. Porque outra coisa que aconteceu também, se vocês lembram, a Dolly começou a derreter. Então pode ser que ele precise de um outro corpo para ter um pouco mais de tempo dentro das fornalhas, pode ser também. Mas aí novamente a gente cai naquele negócio. Se o 1006 for lá, aí realmente o Mimic tem vantagem. Mas se o Mimic for na Playtime Company, aí o 1006 tem uma grande vantagem. Então eu acho que se a gente for botar um plano neutro,
outro, eu acho que a gente consegue deixar uma coisa mais equilibrada da batalha, mas também começar a chegar na resposta. Porque também existe toda a coisa do 1006 dele, que nem ele ser astuto, ele aprende e vê o que tá acontecendo, ele bate muito forte, ele tem uma durabilidade sobre-humana, resistência sobre-humana, igual praticamente o próprio Mimic tem também. Ele tem uma destreza enorme, ele é muito rápido e salta e tudo mais, só que tem uma vantagem do Mimic que ele consegue contrair o seu próprio corpo. Ele consegue se retrair, entrar em alguns lugares, enfim, sabe? Ele consegue se esconder melhor. Mas não é muito longe, porque o 1006 também consegue fazer a mesma coisa, né? Quando vai lá, acontece a porrada do Hug da Kissy, né? O 1006, ele vai lá e, pô, né? Tá lá praticamente esperando o bagulho acontecer e toma lá o negócio, mas ao mesmo tempo, né? Ninguém percebeu que o 1006 estava ali perto. Nem a gente, nem a Kissy, nem o Hug. Então eu acho que ele também conseguiria ser furtivo na sua própria maneira. Então a gente pode colocar a furtividade um do outro meio que um negócio meio estranho, né? Porque os dois são furtivos, né? Então é aquela coisa, os dois, a gente tá começando a ver que os dois são meio parecidos, né? E aí, novamente, esse negócio de intimidação cairia na manipulação também, por exemplo. Aí eu não acho que vai fazer tanta diferença contra o Mimic, porque o Mimic é aquela coisa, eu acho que a intimidação do 1006 é mais contra outros brinquedos e outros seres humanos. O Mimic, né, ele é um bicho forte que eu acho que ele não se sentiria intimidado. Ele não foi intimidado por nada, nem pelo Arnold, nem por ninguém. Então eu não acho que ele se sentiria intimidado, eu acho que ele não tem a emoção pra se sentir intimidado. Porque o Mimic, ele é um programa completamente rogue, né? Ele vai andando e fazendo as coisas por aí. E aí, por exemplo, o próprio 1006, ele tem conhecimento de demolição, mas não vai fazer muita coisa no Mimic, que o Mimic aguenta até coisa, sabe, de tungstênio, ele aguenta muita coisa, então, poxa vida. E ele também, ele é muito rápido, ele poderia facilmente sair do negócio. E mesmo que o próprio Mimic bata, ou derrube, ou tenta fazer alguma coisa com o 1006, a regeneração do 1006 é muito alta. A minha conclusão que eu tô chegando aqui, pessoas, mesmo que o 1006 tenha um grande preparo, ele vai precisar desse preparo, o Mimic, ele vai vir pra cima que nem louco, ele vai vir brigando, ele vai vir, não, eu sou o Mimic e tal, não sei o que, vai vir brigando, né, tentando parar o protótipo, mas o protótipo vai conseguir se defender, ele vai conseguir parar o Mimic de alguma forma, tipo, parar de atacar, mas aí o Mimic, ele vai usar outros artifícios para tentar parar o 1006, mas o 1006, ele é uma força imparável. Se eles estão querendo, né, o composto de negação que consegue, né, fazer essa regeneração absurda e infinita do 1006, então eu acho que seria muito difícil do Mimic matar o 1006, mas também eu acho muito difícil do 1006, né, aniquilar o Mimic de vez, sabe? Não, vou destruir o Mimic aqui, porque existem outros fatores, por exemplo, os remanescentes de FNAF. Aqui seria justamente o David, mas aí a gente entraria, por exemplo, se fosse numa sala toda escura, aí o Mimic, sei lá, colocaria pra tá imaginando como se fosse uma outra criança e tentaria confundir o protótipo. Mas como o protótipo é completamente, né, desalmado, não tem nada, né, ali de emoção, então eu acho muito difícil do protótipo fazer alguma coisa ou sentir, né, o medo que a gente sente. Fora que o protótipo, ele tem uma luzona enorme na barriga que ele facilmente iluminaria no escuro e conseguiria ver o que tá acontecendo ali. Que é até o que impede quando a gente pega aquela estrelinha, né, lá naquela cena que tem do White Tiger, e a gente consegue andar, né, por aí. O que eu acho que aconteceria é que, se for realmente dependendo do lugar, se o Mimic cair na Playtime Company, aí eu acho que o Mimic, ele se lasca muito, aí eu acho que o Mimic perde. Mas, se o protótipo cair na Murray Costume Manor, aí eu acho que o Mimic vence mesmo, igual a gente viu no vídeo. Mas eu tenho uma terceira via que eu acho que pode acontecer, que é bem mais plausível diante de todas as habilidades aqui. Dependendo de como for, o Mimic vai aprender com o protótipo, e o protótipo vai aprender com o Mimic. Eu não acho que eles iam tanto brigar um com o outro, eles iam perceber que são duas criaturas metálicas, né? O próprio Mimic, quando ele vê alguém vestido de uma roupa, ele não vai pra cima. E o protótipo, vendo que é um animatrônico, que é um robô, que é alguma coisa, ele iria aprender com ele. Ele ia tentar estudar, ele ia tentar ver, já que ele é um cara inteligente, que também, né, manipula e vê as coisas, mas ele também olha e observa e aprende. O Mimic ia fazer a mesma coisa com o protótipo. Eu acho que no fim, eles iam meio que se juntar. Eu acho que os dois iam se juntar e se formar o bicho mais apeloso de todos os tempos. Porque um ia começar a perceber as vantagens que o outro tem e eles iam se juntar pra formar um bicho bizarro. Porque aí, a vantagem do Mimic é ele ter controle no digital. Só que o protótipo, ele tem controle sobre as coisas físicas. Ele
ele consegue fazer cirurgias e manipular e usar o gel de pop. Isso seria extremamente vantajoso pro Mimic, mas o Mimic não ia ter acesso se ele não fizesse parte do protótipo. Então eu acho que o protótipo mentalmente, digitalmente ia fazer parte do Mimic e aí fisicamente o Mimic ia fazer parte do protótipo. E eles iam virar um ser novo. Eles iam virar um bicho bizarro que aí eu acho muito difícil de alguém conseguir parar. Enfim, pessoas, essas são as minhas impressões. Eu sei que pode ser um banho de água fria porque os dois bichos são muito parecidos. É muito difícil falar quem vai ganhar se a gente tirar totalmente as coisas assim, tipo, um no mano a mano. Cara, é muito difícil de ver porque o protótipo, a única coisa que daria vantagem é que o protótipo ele se regenera muito. Então vai chegar uma hora que o Mimic ele vai cansar, ele vai parar, ele não vai conseguir mais aguentar, talvez ele vai desligar. E o protótipo não. Outra coisa que existe também de vantagem é que o protótipo, ele é imortal e tem a longevidade. Mas pelo Mimic ser totalmente de metal também. Mas eu não sei o quanto de dano o Mimic aguentaria. Mas o problema é que justamente o Mimic é feito de tungstênio. Ele aguenta a lava ferrada, tá ligado? Ele aguenta, né, uma energia, uma temperatura muito quente. Então eu acho que seria muito difícil também. Ia ser uma briga que ia durar, tipo, os dois iam ficar se socando por muito tempo. Até eles chegar num ponto onde eu acho que não compensa nós dois brigar, nós vamos se juntar. Talvez eu esteja errado, comenta aí o que vocês acham a respeito. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto. Comenta aí, quem vocês acham que vence? O protótipo ou o Mimic? Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.